Advogadas e advogados, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Sejam muito bem-vindos, solicitamos atenção para darmos início ao nosso evento e pedimos gentilmente que coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, as comissões de Igualdade Racial, Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Comissão de Relações Internacionais e a Comissão de Direito Sistêmico, juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, o projeto 360 graus da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, tem a honra de receber a todos para o seminário sobre ancestralidade, e racismo. Dando início à programação deste evento, convidamos para compor a mesa, primeiramente, a conselheira e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, doutora Marcela Furst. A diretora de Igualdade Racial e Social da OABDF, doutora Lívia Caldas Brito. O presidente da Comissão de Igualdade Racial da OABDF, Dr. Beethoven Andrade. Nos prestigiando essa noite, gostaria de convidar também o secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial, senhor Yuri Silva. Gostaria de convidar também a nossa presidente de mesa das palestras dessa noite e secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, doutora Rafaela Cortez. Convidamos a mediadora, secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da OABDF, doutora Vitória Cristina Correia. Convidamos também os nossos palestrantes. Primeiramente, gostaria de convidar o graduado em Antropologia e História pela Universidade de Brasília, senhor René Marque da Costa Silva. Dando continuidade, eu gostaria de convidar a psicóloga e membro consultora da Comissão de Igualdade Racial da OABDF, doutora Neuza Maria. Convidamos também o membro da Comissão de Igualdade Racial da OABDF e advogado membro-diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, senhor Jonas Salles Fernandes. Convidamos também a conselheira seccional e co-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OABDF, doutora Patrícia Guimarães. Sem mais delongas, senhoras e senhores, de imediato para fazer a saudação de abertura aos presentes, primeiramente com a palavra, a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, doutora Marcela Furst. Boa noite. Olha, que alegria. Eu estou muito feliz da gente poder realizar esse evento. É um evento que foi pensado desde 2022. Eu tinha conversado com a Rafa, secretária-geral da comissão, tinha conversado com a Lívia, nossa diretora de Igualdade Racial também, e a gente vai fazendo as coisas e não sai, né, o evento. E aí foi quando eu falei, não, Rafa, vai sair, eu não acabo essa gestão sem fazer esse evento. Esse evento que, para mim, tem muito valor, tem muita importância. Falar de direito sistêmico acaba tratando, né, de toda a sistemática, a gente fala muito da humanização do judiciário, das práticas integrativas de resolução de conflitos, e a visão por trás do conflito. E a gente também trata muito da questão da ancestralidade. Quando a gente vai falar ali, né, dos traumas das pessoas que levam aos litígios, traumas familiares, enfim, a gente acaba abordando e indo muito além de vários temas, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo da gente ter conseguido
realizar esse evento com a ajuda de outras comissões. Aí veio a Comissão de Igualdade Racial, o doutor Beethoven e a doutora Patrícia. A gente também uniu ali a Comissão dos Povos Originários, da doutora Carla. Aí a gente juntou também a Clarita, da Comissão de Relações Internacionais. E a gente debatendo e refletindo um nome, os temas, os palestrantes. Então, eu estou muito feliz mesmo que a gente está conseguindo realizar. Hoje é o primeiro dia. Amanhã a gente tem mais um dia, na sexta-feira pela manhã vai ser através do YouTube. Mas eu quero que todo mundo realmente curta esse momento de debate, de reflexão. A gente acabou quebrando um pouquinho o protocolo e fez uma mesa grande. Então, eu vou só coordenar um pouquinho os momentos de troca como é que eu vou dizer, de painel e tudo mais, mas a gente pode ficar aqui como uma grande família, né? Uma grande família que eu só estou, assim, hoje eu estou servindo a vocês, tá? Não tenho muito o que dizer, só agradecer mesmo por vocês terem comprado o nosso evento, a nossa ideia, a nossa proposta. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. E, então, primeiramente, para fazer uns breves comentários, vou passar para a doutora Lívia, que é a nossa diretora de Igualdade Racial. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Boa noite a todos e todas aqui presentes hoje. Eu queria dizer que eu estou feliz de estar aqui só participando. Que a Marcela, realmente, eu sou testemunha de que ela teve essa ideia desse evento, do tema, para a gente discutir há muito tempo. E há muito tempo que ela fala de fazer esse evento, e eu sempre achei uma boa ideia. E quando eu falo que eu fico feliz de estar só participando, é porque eu gosto quando a gente tem outras pessoas que não são pessoas da Comissão de Igualdade Racial, que não são pessoas que estão necessariamente inseridas. Está inserida, né? Mas não está inserida no problema / solução. Não gosto de falar que é problema, né? Mas que não está necessariamente, que não vive isso, né? Digamos assim. E eu gosto quando essas pessoas participam, quando elas são ativas no assunto, na temática da igualdade racial, né? Então, para mim, é sempre muito bom ver alguém como você promovendo esse tipo de discussão, promovendo esse tipo de debate, e para falar de um assunto que eu acho que é importante em todos os sentidos, é a gente falar de ancestralidade. Porque falar de ancestralidade, acho que ajuda a gente a entender o porquê de como a dinâmica, de como tudo é hoje, e é inevitável a gente falar dos traumas e dos problemas, mas também é uma forma da gente se entender de uma forma positiva, porque acho que muitas vezes, quando a gente está falando da questão racial, os assuntos vão ser pesados e vão trazer dores à tona, né, traumas, etc. Mas eu acho que falar de ancestralidade também é uma forma da gente trazer isso para um lado positivo, para a nossa autoestima, para a gente, vamos dizer, reinventar essa nossa ancestralidade, a gente se aquilombar mesmo, né, como todo mundo fala, e enaltecer o que a gente tem na nossa história. Então, sendo um pouco menos breve do que eu gostaria, sejam todos muito bem-vindos e estou muito feliz, Marcela, pelo evento. Parabéns. Muito obrigada, doutora Lívia. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Beethoven, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial. E o microfone vai e vem. Boa noite a todas e todos. Vou continuar com os agradecimentos. Eu fico muito feliz também da gente fugir um pouquinho também do nosso ciclo, né, de pessoas que geralmente estão palestrando, também dos assuntos também, como a Lívia falou, a gente às vezes foca muito na questão do combate à discriminação e fugir dessa temática, né, e ter até um olhar diferente também
para essa, digamos, pauta, né? A gente foge muito também disso, de falar que isso é uma pauta. A questão racial já é uma situação, a gente não pode mais falar que é simplesmente uma pauta, né? Mas a gente fugir realmente dessa questão até jurídica, do combate à discriminação, é extremamente relevante, né? Eu fico muito feliz que tenha o professor Renê, o Yuri aqui também, Ministério. Isso mostra o quanto que esse tema, o quanto que o alcance que a gente tem, né, enquanto OAB, enquanto uma instituição focada realmente para a sociedade, né? A gente não é um órgão centrado realmente, um órgão jurídico centrado realmente na nossa atuação. A gente é um órgão voltado para a sociedade. E eu acho que essas presenças aqui é muito importante para a gente reforçar isso também. Tá? Então, agradecer a cada um presente aqui pelo tempo, por poder estar aqui, por poder contribuir. A gente ouve, a gente aprende, a gente ensina, mas a gente também não faz nada sozinho. Então, essa presença de cada um de vocês é extremamente importante para a gente. Então, reforço os agradecimentos. Boa noite. Muito obrigada, doutor Beethoven. Quero passar a palavra agora para o doutor Yuri Silva, que ele é secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, já foi diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo no Ministério, coordenador nacional de Projetos e Políticas Públicas do Coletivo de Entidades Negras, 2016-2021, e membro licenciado do Operativo Nacional da Convergência Negra. Agradeço muito mesmo a sua presença, a gente fica muito honrado por ter você aqui com a gente. Obrigado, doutora Marcela. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. Eu tenho aqui. Agradecer pelo convite, em nome de todas as pessoas presentes e da Ordem dos Advogados e das Advogadas do Brasil, seccional do Distrito Federal, dizer que esse diálogo é um diálogo muito importante para nós do Ministério da Igualdade Racial, especialmente na minha posição como secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, porque se trata de uma perspectiva de, por meio da formação e da qualificação de profissionais do direito, efetivar a promoção de direitos concretos para a população negra, que são alvo de forma cotidiana, não só dos crimes raciais, que estão na dinâmica da nossa sociedade, mas que também, do ponto de vista do acesso a políticas públicas, tem todos os dias os seus direitos negados. Então, a gente sempre tem dito que é importante debater a pauta do combate ao racismo, da perspectiva legal, e ela é indispensável, porque é por meio da não observância dos direitos da população negra na lei que o racismo se perpetua como um crime terrível e, do ponto de vista sociológico, como uma chaga que estrutura as relações sociais, econômicas e políticas do nosso país. No entanto, é por meio do comportamento e da aplicação das políticas públicas na prática que essa população é impossibilitada de ter autonomia e capacidade, do ponto de vista da estrutura de poder, do ponto de vista do acesso aos espaços, para enfrentar os crimes raciais como eles se manifestam, né? E a gente, logo no início da gestão, não é por acaso, no primeiro momento, a ministra Aniele Franco assina não só a sua posse, mas também a lei de equiparação dos crimes de racismo e de injúria racial, dando um recado para a sociedade brasileira, lá do presidente Lula, de que não será mais tolerado por esse governo que os crimes de racismo tentem ser jogados para baixo do tapete por meio da tipificação da injúria racial. Então, esse processo de equiparação, ele além de uma alteração relevante na legislação, e óbvio que a gente tem ainda um percurso grande, né, para que isso se efetive na ponta, é um processo também formativo dos profissionais do direito, dos profissionais que atuam no sistema de justiça de uma forma geral e de toda a sociedade. Então, debater e colaborar com a OAB na construção de diálogos sobre esse assunto, para nós é essencial, e também nos aponta
desafio que nós temos de reformar o sistema de justiça brasileiro, historicamente branco, masculino, heteronormativo, e que perpetua na sua atividade, né, nas suas sentenças, mas também no seu funcionamento, de uma forma mais ampla, as desigualdades que estruturam essa sociedade. Portanto, a presença de pessoas negras em espaços de decisão no sistema de justiça é um debate que tem sido premente nos últimos períodos, especialmente quando a gente debate, né, a ocupação de cargos de tribunais superiores, mas é preciso fazê-lo de forma ampla, desde o nível técnico até o nível do magistrado, né? Então, acho que a gente tem esse desafio. Uma grande reforma do sistema de justiça é uma tarefa incontornável que a sociedade brasileira, movimento social negro e intelectuais e pesquisadores sobre o assunto precisam levar adiante, sob pena de a gente seguir perpetuando não só os crimes de racismo, mas o legado terrível do maior crime da história da humanidade, que foi a escravidão negra nas Américas. Então, queria colocar essas reflexões e dizer que a OABDF, assim como os seccionais de todo o Brasil, devem contar com a parceria do Ministério da Igualdade Racial, com a gestão da nossa ministra Aniele Franco, na defesa dos direitos da população negra, porque defender os direitos da população negra significa garantir o desenvolvimento ético, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento civilizatório de toda a sociedade brasileira. Por isso que nós somos da luta antirracista, e isso inclui as pessoas brancas também, porque o combate ao racismo não poderá ser feito jamais só pelas pessoas negras. É essencial a participação das pessoas brancas antirracistas, reconhecendo que, né, quem cria o racismo é a branquitude, não somos nós somos afetados por ele. Então, o nosso papel é construir, ombro a ombro, esse processo de alteração da realidade brasileira. Então, sendo essa casa uma casa de defesa da democracia, de defesa dos preceitos fundamentais, das prerrogativas do profissional do direito, é essencial que a gente dialogue nesse sentido. Então, também por tudo isso, que eu me sinto tão honrado pelo convite, intermediado pelo Renan, que trabalha com a gente lá na Secretaria de Gestão do SINAPI, esse sistema que é tão essencial para nós, é o nosso SUS, que dialoga com os estados e municípios para promover políticas públicas locais. E o sistema de justiça é um parceiro, as organizações, né, os órgãos do sistema de justiça são parceiros essenciais nessa tarefa, seja no Ministério Público, seja nas defensorias públicas, que tem um papel essencial, e também a Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil, que não é só uma organização de classe, é uma organização de luta por direitos e de defesa da democracia, como assim se afirmou desde o primeiro minuto da sua existência. Então, eu queria agradecer mais uma vez e me colocar sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, com certeza, sabe, eu li um texto esses dias falando assim, que o racismo é um problema das pessoas brancas. É um problema nosso, nós somos o problema, né? Então, assim, é isso que a luta antirracista precisa dos brancos para a gente levar o olhar crítico. Eu tenho um olhar tão crítico que eu já entro nos lugares e falo assim, nossa, quanto branquitude. Eu sou aquela que fala, não, está muito branco. Sabe, eu sempre sou aquela que falo, não, eu estava num evento de igualdade racial e aí chamaram pessoas para participar, eu estava junto com a Rafa, e aí ninguém levantou e eu falei, então eu vou. Mas na hora que eu levantei e que eu vi que, na verdade, tinha só branco lá, e outra mulher negra levantou comigo, eu falei, não, por favor, que eu já estou até com vergonha disso, né? Então, esse olhar crítico que a gente precisa de levar para as pessoas brancas refletirem, né? Então, eu agradeço, na verdade, como eu falei, eu estou aqui, assim, de gratidão mesmo por todos vocês terem abraçado esse projeto. E quero convidar o nosso secretário-geral aqui da OABDF, Dr. Paulo Maurício, para vir falar um pouquinho com a gente também sobre o nosso evento.
não teria coragem de fazer essa mesa tão bonita, tão forte que está presente. Falo aqui da tribuna, aliás, advogado gosta de falar da tribuna, né? Então, é difícil eu falar daqui, geralmente eu estou aí no centro da mesa, aqui eu adoro voltar para mim um dos púlpitos mais importantes da advocacia do Brasil, que é essa aqui da OABDF. Mas esse evento é muito importante, Marcela, Beethoven, nossa querida diretora Lívia, Patrícia, nossa representante de Santa Maria hoje, não mais do Gama, para mostrar o quanto a nossa casa tem a participação efetiva nesses temas de racismo. Uma das campanhas mais bonitas que nós tivemos aqui desde a primeira gestão, e está até hoje na presidência, o card, a tela, dizendo que racismo não é mal entendido, racismo é crime, e nós temos isso muito enraizado nas nossas atitudes aqui na OABDF, e destaco o quanto foi importante no nosso trabalho para estabelecer, primeiro como opção política e depois como regra, que todos os cargos aqui eletivos do sistema OAB hoje são ocupados por 30% de pessoas negras. Isso é obrigatório. Na chapa que foi constituída na campanha de 2021, foi um dos temas centrais debatidos, inclusive objeto de recursos e discussões que transcenderam até as portas da nossa casa, foi objeto de discussão na mídia, de críticas de algumas pessoas que não atentaram a essa regra. E o presidente Kiko, à época conselheiro federal, de 19 a 21, depois agora também de 22 a 24, foi um dos que brigou arduamente, junto com o hoje desembargador André, no Ceará, à época conselheiro federal, para que essa regra fosse implementada no sistema OAB. E essa regra mostra o quanto é importante a gente valorizar esse debate. Hoje o Beethoven, como nosso diretor-presidente da Comissão de Igualdade Racial, defende esse tema, já fizemos outras palestras aqui, mostrando que nós temos que valorizar a advocacia negra e trazê-los para participar não só do debate do racismo ou das reuniões dessa comissão, mas colocá-los e colocá-las em mesas de todos os temas, porque nós temos grandes advogadas, grandes advogados, juristas negros que debatem qualquer assunto. Ontem, por exemplo, eu fui no lançamento do livro do professor Clécio, que é lá da Católica, brilhante advogado tributarista, meu professor, referência e advogado que abrilhanta tanto a nossa comissão da igualdade racial. Então, realização de eventos como esse, que se repitam várias vezes, que a gente integre também a advocacia indígena, vejo aqui a minha querida presidente da comissão, porque é isso, o que se diz minoria, na verdade, tem que ser a participação majoritária nos nossos temas, porque a advocacia é isso, é de todos e todas, e a nossa casa está aberta, o presidente Délio vai deixar essa marca de que hoje a cara da advocacia é a cara dessa mesa, é a cara de todos nós, igualmente ombreando grandes temas e mostrando que o ABDF é protagonista, sim, da defesa da advocacia negra e do combate veemente contra o racismo. Parabéns pelo evento e que tenhamos muito mais desses, porque a gente precisa debater esses grandes temas. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Poli. Agora, como a gente formou uma grande família aqui, a gente vai dar início ao painel, mas, obviamente, que eu vou me levantar e vou passar a presidência para a minha secretária-geral, doutora Rafaela. Senhoras e senhores, para conduzir os trabalhos deste painel, com a palavra, a doutora Rafaela Cortez. A ancestralidade é a ponte invisível que conecta o nosso presente com as lutas, mas também com a força, a resiliência, a estratégia e as conquistas de quem veio antes de nós. Reconhecer essa jornada é o primeiro passo para transformar o futuro. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que eu vou presidir esse painel. Como a Marcela falou, realmente é uma realização de um sonho. A gente gestou esse seminário aqui por muito tempo e eu fico muito feliz e honrada de estar aqui nessa noite presidindo esse painel. É muito feliz caminhar ao lado da doutora Marcela, que é uma pessoa ativa. Ela não só fala sobre as coisas, ela faz as coisas. E ela realmente dá oportunidades, que é importante, não é? Uma pessoa branca se levantar e dar o assento para uma pessoa negra. Isso é muito importante e é isso que a gente precisa. Porque, como já foi dito aqui, o racismo ele é uma invenção branca. E também é dever das pessoas brancas combaterem o racismo.
Chega das pessoas negras ficarem falando de lutas e ter que ficar fazendo protestos para ocupar os seus lugares. As pessoas brancas precisam olhar para o lado e reconhecer os seus privilégios e também se levantar para que a gente possa sentar. É muito mais fácil, né? Assim, e muitas vezes a gente deixa de olhar para isso. Mas tem uma metáfora que fala sobre você ir de elevador ou de escada, né? A pessoa negra, ela está lá com 10 livros na mão, às vezes carregando criança, carregando tudo, e ela vai subir de escada, enquanto a pessoa branca vai de elevador. E o que a gente quer é realmente poder usar o elevador. Só isso. E, bom, já até quebrei aqui Gente, eu escrevi porque eu estou bem... Eu estava muito animada com esse dia. E eu falei, gente, eu vou ser presidente de mesa lá no auditório, isso nunca aconteceu. Eu sou a primeira pessoa da minha família a concluir um curso superior, e eu só tenho 32 anos. Então, eu sou o sonho dos meus ancestrais, eu sou a realização de um sonho. E eu falei isso para minha filha ontem. Falei, minha filha, você é a realização do sonho dos nossos ancestrais. Muitas pessoas lutaram para que a gente pudesse estar aqui, para que a gente pudesse ser quem a gente é hoje. E a gente precisa honrar isso. Então, tem um projeto que a gente participa, que é o AB Vai à Escola, em que a gente fala sobre diversidade, respeito, comunicação não violenta, empatia, bullying e cyberbullying. E eu faço uma dinâmica com as crianças que eu peço para eles, falo assim, olha, vocês vão imaginar junto comigo, eu vou descrever uma pessoa e vocês vão imaginar essa pessoa. E eu vou descrever essa pessoa aqui e eu quero que vocês imaginem. Aí eu falo para eles, imaginem uma pessoa muito rica, muito poderosa. Essa pessoa, ela exerce a presidência numa multinacional. Ela, assim, ela é a pessoa mais líder que existe, ela manda em todo mundo, ela tem muito poder. Como que vocês imaginam essa pessoa? E a maioria das crianças imagina um homem branco, vestido de terno e gravata, de meia idade, às vezes ele é grisalho. E por que a gente pensa nisso? Porque a gente é conduzido, há muitos e muitos anos, a acreditar que somente pessoas brancas têm capacidade de liderança. Somente pessoas brancas podem exercer cargos de liderança, ter dinheiro, ter poder. Quando a gente liga a nossa televisão, hoje em dia a gente já vê um pouco mais de diversidade, né, gente? Mas quem tem 30 anos aí ou mais sabe muito bem que não era assim. A gente não tinha boneca Barbie de cabelo cacheado, de pele bronzeada, não tinha. E a gente, quando ligava a televisão, quando vai assistir uma novela, quando vai assistir o jornal, quando vai assistir uma série, a gente vê pessoas brancas exercendo cargos de liderança e as pessoas negras nos cargos de subalternidade. Não que isso seja demérito de forma alguma, mas isso incute na gente que a pessoa negra ela é uma serviçal, que ela tem menos condição, que ela tem menos competência. Então, a gente precisa mesmo estar trabalhando o tempo inteiro o nosso olhar crítico. É quando eu vou num restaurante no Iguatemi, eu olho e falo para o meu marido, dá uma olhadinha aqui. A pessoa da minha cor, mais escurinha que tem aqui, sou eu sentada. As outras pessoas da minha cor estão servindo. Por que a gente acha que isso é normal? Isso não deveria ser normal. A população negra é mais de 50% da população brasileira. E a gente ainda se assusta, a gente ainda, infelizmente, passa por situações como um conselheiro aqui da nossa casa que foi confundido com motorista. Isso é triste, a gente não pode normalizar esse tipo de situação, a gente não pode achar que isso é comum. E, bom, retomando aqui, que eu acho que eu já até excedi o tempo, gente, voltem ali com o timer, porque senão vai dar errado, viu? Esse tema ele realmente é essencial para a nossa sociedade, porque tudo perpassa pela nossa ancestralidade. E o racismo ele faz parte da história do Brasil, infelizmente. Nós tivemos políticas públicas que reafirmaram o racismo, e ele ainda existe. E, como eu mencionei, a nossa ancestralidade não é apenas uma herança biológica, mas também espiritual, cultural e política. Ela é o legado de resistência e resiliência que nos trouxe até aqui. E, com esse pensamento em mente, eu gostaria de apresentar nosso primeiro palestrante, o Dr. René Marque da Costa Silva, que é graduado em Antropologia e História pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado também pela Universidade de Brasília e atualmente é professor titular do UniCeub. Dr. René está com a palavra.
Muito obrigado, agradeço o convite para poder intervir nesse evento, acho importantíssimo, né? Queria dar boa noite a todos, né? Enfim, o que eu tenho, a minha intervenção nesse tema da ancestralidade vai se desenvolver num duplo trilho, né? Tanto acadêmico quanto político. E esses dois trilhos convergem para a minha própria trajetória de vida, né? E me permitam contar uma história que vai dar sentido a isso que eu acabei de dizer. Por volta da primeira metade dos anos 90, eu tinha acabado de entrar no mestrado de História, no Departamento de História da UNB, e caminhando pelo Minhocão, foi abordado por uma pessoa negra, que hoje somos grandes conhecidos, que é o professor Nelson Inocêncio, da Universidade de Brasília, que garimpava pessoas para falar num evento montado pelo MNU, que era um encontro de pós-graduandos negros. Só que nos anos 90, você achar alunos negros na Universidade de Brasília era pescar no oceano, com vara, né? E na pós-graduação, no mestrado, doutorado, então era uma raridade, né? E eu vi no rosto dele que ele ficou muito feliz de ter achado né? E me convidou e eu aceitei, com muito medo, aceitei. E aquele evento mudou completamente a minha vida, né? Mudou tanto do ponto de vista da minha pesquisa acadêmica, quanto mudou também do ponto de vista da minha militância, porque a partir dali eu entrei para militar no Movimento Negro Unificado, né? Primeira metade dos anos 90. E nessa militância, foi a primeira vez que eu me deparei com a questão da ancestralidade. E é curioso isso, porque o conceito de ancestralidade é um conceito relativamente recente, ou pelo menos o seu desenvolvimento teórico é relativamente recente. Mas eu me encontrei com a ancestralidade, naquele momento, como experiência de vida, e não como teoria, e não como conceito formulado, não é? No movimento negro, eu era um jovem negro de classe média alta, rodeado por brancos de todos os lados. E a minha experiência com a negritude era uma consciência que vinha de dentro da minha família, mas ela não tinha raízes, não é? E militando no Movimento Negro Unificado, eu pude estar com negros, inclusive de outras classes sociais, que me deram a dimensão do que é a vivência, do que é a experiência da negritude. Não é? Eu pude compartilhar com essas pessoas essas experiências, viver um pouquinho do que elas experimentavam, entender as razões pelas quais elas militavam. Não é? E, naquele momento, acolhido ali no movimento negro, eu tive essa primeira experiência de ancestralidade, que é, concretamente, viver, pensar dentro de uma coletividade, pensar coletivamente. Não é? Pensar sua história, pensar suas tradições, pensar seus valores historicamente determinados, acolhidos por uma comunidade. O pensar coletivo é um pensar ancestral. Não é? E, naquele momento, o pensar ancestral, o pensar coletivo, te empodera, te dá segurança, te dá condição de desenvolver autoestima, não é? Te dá a legitimidade para falar, não é? Te coloca num lugar específico a partir de onde você pode falar e essa sua fala é autorizada. Não é? Então, foi uma experiência, foi a minha primeira experiência com ancestralidade, antes mesmo do conceito, foi muito, muito importante. E, mas os anos 90, que juntavam o meu trabalho acadêmico com a minha militância política, os anos 90 aconteciam outras coisas nos anos 90. Né? Em meados dos anos 90, quem estava no poder era o FHC, Fernando Henrique Cardoso. Não é? E não por méritos exclusivamente deles, a menor parte do mérito é dele, mas a maior parte do mérito era do movimento negro, que forçava essa discussão, forçava uma discussão que ele acabou tendo que levar para o espaço público
institucional, para o debate público, que era a questão das cotas raciais nas universidades. E quando ele levou isso para o espaço público, para o espaço institucional público, né, para o espaço político institucional, ele carregou, querendo ele ou não, o movimento negro junto. Né? E o movimento negro unificado, e essa é uma coisa que eu devo ao movimento negro unificado até hoje, e falo isso em todos os lugares que eu vou, o movimento negro unificado tinha uma perspectiva política da questão racial, né? Muito diferente das outras entidades que até então desenvolviam essa reflexão por uma questão culturalista, e eu não estou hierarquizando nem colocando juízo de valor. Né? Mas essa era uma perspectiva diferenciada do movimento negro unificado. E quando o movimento negro unificado entrou nesse espaço político, institucional, ele carregou também alguns elementos próprios da sua condição específica. O movimento negro lutava politicamente por ocupar espaços de poder, por ocupar espaços de mando, espaços de decisão. Mas mais do que isso, o movimento negro lutava por esses espaços, ocupá-los com pessoas marcadas racialmente. Não eram ocupadas apenas por brancos que defendiam ou que falavam da questão racial. E isso foi um problema, porque quando o movimento negro, nós chegamos nesse espaço, o que nós encontramos foi um espaço ocupado quase que totalmente por aquilo que os cientistas políticos chamam de política de ideias, ou seja, agentes políticos pensados como universais, que podem falar de qualquer coisa, ou seja, homens brancos falando da questão feminina, homens brancos falando da questão racial. Então, estavam autorizados, estavam legitimados para falar de qualquer coisa. E nós entramos nesse espaço político marcando presença, ou seja, trazendo com a gente uma política de presença, uma ocupação do espaço público, do espaço político, com nossa presença, marcada racialmente. E isso foi um primeiro embate, isso foi uma primeira dificuldade, não é? Mas haveriam outras dificuldades. Não é? Enfim, os anos 90 foram anos de crescimento da nossa atuação enquanto movimento negro no espaço político público, não é? E junto com a gente veio crescendo toda uma onda identitária. Essa onda identitária não tinha só a ver com o movimento negro unificado, né? Com a atuação do movimento negro unificado. Essa onda identitária também crescia por outros fatores. Né? No início dos anos 80, enfraquecia no âmbito da universidade o marxismo enquanto referência teórica. Né? Nos anos 90, o pós-estruturalismo, né, um cara importante nesse âmbito, que era o Foucault, ganhava um espaço importante e fomentava essa política identitária, porque o Foucault deslocava tradicionalmente o discurso sobre o poder do Estado, né, dizendo que ele estava distribuído, disseminado por toda a sociedade nas relações sociais concretas, nas microfísicas do poder. Não é? E isso fortalecia esse movimento identitário e refluía o marxismo como uma perspectiva atuante. Mas outros elementos que a gente não pode desenvolver aqui, porque não temos tempo, né, Marcelo? Que era a queda do Império Soviético, as denúncias do socialismo real, enfim, o avultamento do neoliberalismo. Né? Então, tudo isso marcava uma onda de crescimento, de fortalecimento dessa onda identitária. E foi crescendo junto com ela um movimento cada vez mais forte por reivindicação, por reconhecimento, por autoafirmação. Ótimo, maravilhoso, nada contra. Eu participava disso. Tá? O problema é que o crescimento desmedido e exagerado dessa onda identitária acabou colocando nas sombras outros aspectos de dominação, como, por exemplo, a dominação de classe. Tá? Então, se invertia nos anos 90, nos finais dos anos 90, aquilo que estava presente e que foi o momento de denúncia por nós, do movimento negro. Nós denunciávamos o PT
a Comissão do Negro do PT porque subordinava as questões raciais às questões de classe. No final dos anos 90, o que eu via era o oposto. As questões de classe estavam subordinadas às questões identitárias. Essas duas questões, e esse é um dos aspectos da minha fala, elas não podem ser subordinadas umas às outras. Elas têm que estar articuladas. Elas precisam ser pensadas articuladas. Eu vejo, por exemplo, muita gente hoje dizendo que a escravidão é um epifenômeno da supremacia branca, né? Então, que a escravidão está em função, não é como se tivesse sido produzida pela supremacia branca. Não, de jeito nenhum. A escravidão é uma forma compulsória de trabalho que organizou o trabalho racialmente marcado, a subordinação e a dominação racialmente marcada em função de uma acumulação de capital. Não é? Essa acumulação de capital que, através do Estado capitalista, organiza e hierarquiza outras dominações, inclusive a dominação racial, inclusive a dominação de gênero. Então, para entender a dominação racial, entender a dominação de gênero, a gente não pode desprezar a dominação de classe. Essas coisas têm que estar articuladas. E o que eu vi acontecer no segundo governo FHC e no primeiro governo Lula era uma dimensão desmedida do identitarismo. E essa desmedida acabava produzindo coisas paradoxais, né? Hoje a gente vê, e me desculpe mencionar isso, mas é preciso, acompanhei um debate nas redes sociais entre a Djamila, gosto dela, já convidei ela para fazer palestra lá no CEUB, tá? Mas um debate equivocado entre a Djamila e uma pessoa que ela se referia como uma branquinha de turbante. Ora, nós do movimento negro que denunciávamos e combatíamos o colorismo, assumíamos o colorismo para hierarquizar o próprio movimento social, o próprio movimento antirracista. E isso é claramente uma consequência desse identitarismo desmedido que acabou reificando, coisificando, essencializando, né, a discussão racial. Né? Cada vez mais o movimento negro se encastelava em grupos onde os marcadores de pertencimento eram cada vez mais estreitos. Então, claro, uma coisa é você denunciar os negros de pele mais escura, denunciar o racismo sobre eles como o mais cruel. Isso é uma coisa. Outra coisa é você usar esse colorismo para hierarquizar o próprio movimento. Percebe? E era isso que estava acontecendo, e estava acontecendo por um motivo. E o motivo era o essencialismo de uma onda identitária que ganhou desmedida e que se desarticulou da luta de classes, da dominação de classes. Percebe? Isso produzir coisas nefastas, na minha opinião, porque ao invés de construirmos pontes, ao invés de construirmos alianças, dinamitávamos essas pontes. Cada vez mais nós, encastelados em grupos marcados por diacríticos de pertencimento estreitos, cada vez mais estreitos, a gente parecia grupinho de meia dúzia de gente que era capaz de pertencer a esse grupo e outros milhares não. Então, como fazer para construir pontes nisso daí? A gente, por força disso, deixamos de construir muitas pontes. Né? E perdemos um vetor. Perdemos o vetor social e o vetor da luta de classes, o que nos incapacita hoje de fazer uma denúncia, e eu volto à ancestralidade, já me direcionando para concluir, não é? Volto à ancestralidade para dizer o seguinte, porque perdemos esse vetor de classe, hoje já não somos capazes de fazer uma crítica radical e potente ao que a gente chama de apropriação. Não é? O que a gente chama de apropriação cultural está meio que flutuando no ar. Então a gente fica brigando com os brancos porque estão usando turbante, a gente fica brigando com os brancos porque estão usando dread, a gente fica brigando com os brancos porque estão usando bata,
africana, mas não se trata disso. A questão é, não conseguimos enxergar mais o vetor da dominação de classe, da luta de classe, ou seja, e aí colocando em termos bem precisos, né, ancestralidade e outros elementos de cultura afrodescendente entraram no circuito de valorização do capital. Transformaram-se em mercadoria. E quando transformaram-se em mercadoria, todos aqui sabemos que o signo é a junção do significado com o significante. O que faz a mercadoria? Desvincula o significado do significante. De modo que esse significante pode conter qualquer coisa. Eu estava conversando com colegas ali, que eu dou aula no CEUB, e quando eu saía, sempre tinha uma placa de uma oficina ou de uma concessionária de automóveis que vendia para-brisa e tinha foto do Che Guevara. E eu me perguntava, o que diabos tinha a ver o Che Guevara com para-brisa? Che Guevara tinha virado mercadoria. Cabia em Che Guevara, enquanto mercadoria, vender qualquer coisa. E aí eu vejo no Instagram gente vendendo coach de questão sobre ancestralidade. Eu vejo gente vendendo curso sobre ancestralidade. Eu vejo gente vendendo camiseta, bata sobre ancestralidade. Percebe? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que quando nós perdemos o vetor de uma crítica social de classe, nós perdemos parte da potência crítica e de combate ao racismo que articula essas duas dimensões. A gente já não consegue ver essa apropriação, percebe? A gente só consegue vê-la no branco individual que está se apropriando dos meus dreads. Entende? Não, é muito mais grave do que isso, porque para vender para esse branco, eu preciso pasteurizar, eu preciso desafricanizar a ancestralidade. Eu vejo gente no Instagram vendendo ancestralidade como árvore genealógica. E no interior dessa árvore genealógica, que tem gente que paga para descobrir os seus ancestrais, a lógica temporal dela é uma lógica eurocêntrica. Passado, presente e futuro numa linha reta, contínua. A temporalidade ancestral africana não tem nada a ver. E agora... Dando continuidade aqui, a nossa querida Victoria Cavassani
vai apresentar nosso próximo palestrante. Eu não posso perder a oportunidade de, antes de apresentar o nosso próximo palestrante, dizer que falam que quanto mais perto da fonte, mais pura é a água, né? Eu tive a honra de ser aluna do René, estar sentada lá nos banquinhos apreciando as aulas maravilhosas dele, que nem sempre recebiam o devido valor. E hoje eu estou aqui tão pertinho da fonte, é uma sensação inenarrável poder te escutar com tanta propriedade, com uma reflexão que faz a gente ir tão longe, né? Questionar se realmente a gente está fazendo algo pelo movimento ou se a gente está se deixando ser levado, né? Como massa de manobra, como é o que tem se colocado para nós. Então, eu fico até emocionada, de verdade, poder beber da fonte tão pertinho. E a minha emoção não vai parar, porque a pessoa que eu vou chamar aqui também é uma pessoa que mexe. Eu tenho cabelos escuros. Olhos escuros, eu uso um vestido lilás. Eu estou sentada em uma mesa com várias pessoas de costa para um painel escrito Distrito Teste, Federal 1, 2. OAB. 1, 2, teste. Ah, não? Já deu certo aqui, gente. Obrigada. Não vamos mais precisar, não, do microfone. Deu certo Valeu. aqui. E eu sou psicóloga, especialista em saúde mental e trabalho há vários anos com a psicologia preta. E é deste lugar, deste conhecimento, que eu vou falar com vocês agora, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ancestralidade e o ensinamento sobre nós. O que você é agora não é algo que você construiu sozinho. Você não está aqui sozinho. Ancestralidade, ela fala muito sobre isso. E como eu olho muito esse aspecto psicológico, a gente trabalhando na comunidade com os jovens, a gente sabe a diferença que é para que eles compreendam como é importante a gente valorizar a nossa ancestralidade. Por quê? Porque eles não foram ensinados a falarem sobre isso, a falarem sobre os sentimentos, de onde eles vieram, para onde eles vão. Não é isso? Aqui eu coloquei, sem honra aos meus ancestrais, eu nunca viverei plenamente.
E é fato, gente. Se você não sabe de onde você veio e você não honrou quem veio antes de você, como é que você vai se sentir pertencente? É muito difícil esse pertencimento sem esse conhecimento da nossa realidade que antecede a nós. Então, o que é ancestralidade, gente? Essa conexão, essa ponte com o nosso passado. As pessoas, elas confundem muito os ancestrais com ancestralidade. São coisas diferentes, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que eu atendi um menino... Eita, meu tempo já está acabando. Eu acho que eu vou... Olhei aqui para o tempo e falei. Eu me lembro que eu atendi um menino que ele estava muito deprimido e ele me falou que eu tinha perdido o avô e que ele guardava muita mágoa do avô. E quando nós fomos conversar, ele me mostrou a foto do avô, ele era idêntico ao avô. As músicas que ele gostava, ele aprendeu com o avô. Então, olha como é importante a gente se lembrar dessas coisas, a gente falar sobre isso, né? E, infelizmente, ele só pôde falar isso na terapia e só após a morte do avô. Os ancestrais são os nossos antepassados. Eu vou dar uma agilizada aqui. E a diferença, geralmente, é essa, gente. Ancestralidade é o conhecimento, é essa ponte, é essa conexão com a nossa história, né? O ancestral, ele é o passado. Então, o que acontece? Ele é os nossos antepassados. Então, o que acontece? Muita gente, as pessoas, elas sabem, elas reconhecem que nós temos ancestrais, mas ninguém reconhece que tem a ancestralidade. É importante a gente, isso são saberes, isso é uma conexão, isso é uma ponte, é algo que é muito importante para a gente. Atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força. Se eu estou aqui pela minha mãe, que era analfabeta e não sabia ler. Eu estou aqui pela minha avó, pela minha bisavó. Olha como é importante a gente conhecer essa história para que a gente se fortaleça e pense, eu vou romper com esse ciclo, né? Mas eu nunca vou deixar de honrar essa sabedoria. O conhecimento intelectualizado, ele é muito importante, mas a sabedoria é tão importante quanto esse conhecimento também. Então, aqui a gente fala sobre esse elo entre o passado e o presente, né? E essa cultura e essa tradição. Porque a nossa cultura, ela é ancestral, mas a gente não fala sobre isso. É muito importante que a gente reverencie tudo. Aqui eu tinha feito um mapinha para falar, mas eu vou passar, né? Aqui a gente pode falar sobre a educação, que eu acho que é muito importante. Por quê? Porque a educação, ela também precisa falar sobre ancestralidade. Eu tenho aqui o livro infantil, A Princesinha Negra. E quando eu vou trabalhar nas bases da educação, eu sempre faço uma pergunta. As crianças brancas venham para cá, as crianças negras venham para lá. Gente, todas as crianças brancas vão para o lado das crianças negras. Todas as crianças negras vão para o lado das crianças brancas. Ou seja, elas não conhecem a sua identidade. Eu ensino a audiodescrição. Ah, tá. Eu trabalho com audiodescrição, porque eu vou ensinar as crianças a fazerem audiodescrição. Aí, outro dia, eu estava ouvindo a criança negra falando, eu sou uma menina branca, eu tenho cabelos lisos. Ela estava se descrevendo totalmente diferente de quem ela era. Então, isso é muito difícil, porque há uma probabilidade dessa criança crescer e não se reconhecer em sua autoimagem. Não saber que ela é uma menina negra, que ela tem cabelos crespos, que os olhos dela é escuro como a noite, é lindo. Então, a gente tem que falar sobre isso nas bases da educação também. Os livros de história, a gente pode trazer toda essa história da ancestralidade para que a criança conheça isso. Gente, eu fico pensando, como que a criança aprende? Ela aprende pela oralidade, ela aprende pela fala. Quando ela chega na escola, ela já ouviu várias histórias dos seus antepassados, dos seus avós. Então, isso é muito importante, que ela já chega com conhecimento prévio. E isso precisa também ser levado em conta. E a gente não consegue colocar isso na pauta da educação e trazer para a literatura. Aqui eu falo também sobre o epistemicídio. Trabalhando com a psicologia preta, eu observo que é muito difícil para a gente
conseguir um profissional que ele possa falar com esse recorte. Porque, na faculdade, eu não estudei nenhuma teórica negra. O epistemicídio, ele mata o conhecimento negro, ele mata a cultura africana, ele mata a nossa cultura, a nossa ancestralidade. Então, eu penso, como que nós, psicólogos, vamos sair da faculdade sem ter esse conhecimento da nossa realidade? Se o Brasil é o segundo maior país do mundo em população negra, e ele só perde para a Nigéria. Se desde 1850, nas leis da terra, não foram pensados nenhuma maneira de inserir a população negra nesse processo pós-abolição. Se ser negro é um lugar de desvantagem, se ser branco é um lugar de privilégio. Então, olha como todas essas questões, elas reverberam sobre a ancestralidade. Aqui, gente, olha, já está quase terminando, talvez daria até para ter passado todo o slide. Ah, é? Tá tudo bem, gente? Voltar para vocês? Tá? Deixa eu ver aqui. Uhum. Ah, mas ele não... ele deu uma travada. Deixa eu passar. Aqui. Uhum. Então, aqui eu fiz esse mapinha porque eu acho que é muito interessante. Ancestrais de onde nós viemos. A ancestralidade é aquilo que foi herdado de gerações anteriores, que gera o conhecimento histórico, social e pertencimento. Então, se eu ensino para a criança, na base da educação, que ela tem que respeitar o seu pai e a sua mãe, e qual foi o sacrifício? Às vezes eu vou falar para a criança que não quer entrar para a sala, você sabe que a sua mãe está trabalhando na casa de alguém, limpando para você poder estar aqui? Gente, a criança entra com uma energia para a sala de aula, porque é importante ela saber de onde está vindo aquilo. Então, a ancestralidade, a criança que... Eu ouço criança de 7 anos cantando samba, que é um samba antigo, e eu falo, você sabe quem gosta dessa música, de onde veio, quem te ensinou? Ah, eu vejo minha mãe cantando. Eu falei, então você pode trazer para mim essa história? Você pode escrever, você pode trazer escrito. Então, a gente começa a ensinar isso para a criança começa a gostar e ter interesse pela sua história. Então, isso possibilita conhecer o passado e ressignificar o futuro. Quando uma criança ela fala, mas, doutora Neuza, na minha casa é muita tristeza. Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, então eu não quero saber. Eu falei, você vai quebrar esse estigma. Você vai conhecer para você entender, porque o racismo, gente, ele tem um peso muito grande sobre os homens e as mulheres negras. É muito difícil para eles lutarem com toda essa estrutura racista, patriarcal, machista, e ser um lugar de desvantagem também. Então, às vezes, sim, inconscientemente, claro que o vício vem como mecanismo de fuga. E o fato de que é muito difícil para a pessoa já crescer estigmatizada. Às vezes ela pensa que ela só pode ser aquilo que disseram que ela pode ser. Então, o nosso papel, você pode ser médica, você pode ser enfermeira, você pode ser quem você puder ser. Agora, o racismo, ele estrutura todas as relações sociais. Não tem como falar sobre educação sem falar sobre racismo, não tem como falar sobre saúde sem falar sobre racismo, não tem como falar sobre empregabilidade, não tem como falar nada sem falar sobre o racismo, porque ele vai se retroalimentando, ele é cruel, ele é perverso. Então, ele vai gerando, quando a criança vai sabendo de tudo isso, vai gerando o reconhecimento e a valorização da história dela. Ela consegue perceber a importância que ela tem. Ela consegue valorizar tudo que fizeram para ela poder estar aqui. Isso vai fortalecendo a história e tornando essa criança mais forte, construindo a identidade dela. Por isso que a ancestralidade ela é muito importante para a construção dessa identidade. Agora a gente vai passar. Aqui, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês podem fazer uma afirmação comigo sobre ancestralidade? Eu posso contar com vocês? Sim? Então, a gente vai fazer uma afirmação sobre ser mulher negra, que são falas de mulheres que a gente pode trazer. Então, cada parte que eu terminar, vocês vão falar assim, repitam aqui comigo. Se você é preta, se fortaleça.
Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. 3 vezes, tá bom? Combinado? Então vamos lá. A solidão me queima por dentro. Até quando irei sofrer? A sociedade patriarcal, machista, escravocrata me tira a possibilidade de ser. Preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Gente, mas eu quero força, a força da ancestralidade de vocês. Eu pensei assim, ninguém está aqui sozinho, acho que vocês estão bem sozinhos. Cadê os ancestrais aqui com vocês? Tá bom? Vamos lá? Podemos retomar? A gente começa do começo ou não? Então vamos lá. A solidão me queima por dentro. Até quando irei sofrer? A sociedade patriarcal, machista, escravocrata me tira a possibilidade de ser. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. 7 em cada 10 mulheres assassinadas são negras. Os nossos salários são menores. Somos vítimas do analfabetismo e do desemprego. Por causa da construção histórica e social, somos as maiores vítimas de violência social. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Tenho medo de ser estuprada. Minha dor não é reconhecida. O Estado ignora o meu sofrimento. A cor da minha pele me faz padecer. Sou mulher preta. Minha luta é diária. O sofrimento tem cor e ninguém se ocupa dele. A escola não vai abordar. A família não vai atender. O banzo é o sofrimento psíquico dos que não se pertencem, dos que não pertencem, dos despossuídos de voz, dos que não têm estética e inteligência, não por não ter de fato, mas por não se permitirem ter. A estrutura me ignora, o racismo estrutural me coloca novamente no tronco. E se eu disser que sofro, eu me vitimizo. Então, passo pela vida sentindo as chicotadas que ainda sangram, porque eu sou uma mulher negra. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Se você é preta, se fortaleça. Muito obrigada, gente. Consegui no tempo. Só para passar alguma coisa. Muito potente, né, gente? Muito forte, emocionante. Acho que muita gente teve que conter as lágrimas, porque é assim. Até um recorte, né, do racismo, que parece bom, mas na verdade não é, que é justamente a hipersexualização da pessoa negra, que traz tanto sofrimento, tanta dor, especialmente para as nossas meninas, que desde crianças sofrem com assédio e abuso sexual por conta disso. Só para assim, complementar, nem precisava de complemento, na verdade, né? Mas é porque eu lembrei de um trecho aqui que eu li da Grada Quilomba, que faz tanto sentido com a fala da Neuza, que eu quero trazer para vocês. Ela diz assim: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa, que é justamente o reflexo dessa desumanização da pessoa negra. E para abrilhantar e honrar ainda mais a nossa ancestralidade, a nossa próxima palestrante, doutora Patrícia Guimarães, que é neta e filha de quilombolas, advogada, mestranda de Direito pela Universidade Católica de Brasília, co-presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui da OABDF e também conselheira da seccional OABDF. Está com a palavra a doutora Patrícia. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui, né, nesse projeto. Muito lindo, Marcela.
Muito lindo, Lívia. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar sentada aqui na mesa, compondo no auditório da UAB, porque quando uma mulher fala, ela traz com ela todas as outras, e quando uma mulher fala, e ela sendo negra, ela traz todo o quilombo com ela. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado para participar. E sim, falar depois da Neuza, gente, é um desafio. Eu acho que a Neuza tinha que ter ficado por último, porque eu não tenho nenhum jargão aqui, nenhum grito de guerra para falar para vocês. E aí a Neuza agora, o que eu falo, Neuza? Eu tenho 14 minutos ali, e a Neuza devia ter aproveitado os 14 dela, falando que estava acabando o tempo, e a gente aqui agoniado, não, pode ir, que tem muito tempo ali. Mas é assim mesmo. Neuza é uma pessoa muito amada, uma pessoa que me ensinou muito, muito mesmo. Eu sou muito grata, Neuza, porque ela traz uma visão para a gente, que somos negros, que o nosso sofrimento merece ser falado, ser refletido e não mais ser escondido. Então, o papel da Neuza é fundamental dentro da nossa comissão, para sempre nos encorajar, a seguir em frente, a lutar e a entender que esse sofrimento basta, chega. Então, parabéns, Neuza. Não estava nos meus planos, mas você é tão especial que não tem como a gente deixar de te elogiar, e te parabenizar pelo seu trabalho. Então, como a abertura falaram aqui, eu sou neta, realmente, eu sou neta e filha de quilombolas, que o meu quilombo, eu tenho essa autonomia para falar, o meu quilombo fica próximo aqui da Chapada, eu costumo dizer assim, para explicar onde é, você vai passar por Alto Paraíso, aí você vai caminhando mais um pouquinho, vai chegar ali em Monte Alegre de Goiás, antes de Tocantins, aí você vai virar à esquerda, 4 horas de estrada de chão, são 4 horas de estrada de chão. Rally dos Sertões, são terras ainda que muitas pessoas não passaram, existem lugares que ainda são virgens, que nenhum homem usou a pisar. Então, assim, é um quilombo tombado, é um quilombo que, graças a Deus, nós temos 2 rios grandes que cortam ele. Então, assim, é lindo, lindo de ver mesmo, com cachoeira, com riqueza. É um lugar que ainda tem onça, a cobra acorda com você de manhã cedo, dá bom dia, a arara azul passa pela sua janela, o tucano come na sua mesa. É um lugar muito rico, graças a Deus. Mas é um lugar ameaçado. E quando a gente traz o tema ancestralidade, eu fico arrepiada quando eu falo de lá. Me dói, porque eu sei que provavelmente os meus filhos não vão poder curtir como eu curti como criança. Hoje eles vão lá, mas como adultos eles não vão poder, talvez, ter essa mesma visão que eu tenho. Porque sempre somos ameaçados. E, infelizmente, o quilombo Calunga está ameaçado. Porque o Estado, uma vez, já deixou bem claro que, provavelmente, no futuro, e esse futuro sempre é próximo, então essa ameaça sempre é constante, de acabar com o quilombo para passar uma hidrelétrica. Então, assim, é mais importante a gente ter eletricidade, vocês estão no meio do caminho. E a gente sabe que com a evolução, e por que é importante falar sobre ancestralidade, sobre o respeito daquele que veio primeiro do que a gente, é que com a evolução, muitas pessoas elas perdem isso. E se a gente aqui, que está aqui compondo essa mesa, que luta, que é militante, não lutar pela nossa ancestralidade, infelizmente, a nova geração não vai lutar. A gente tem por obrigação alertar, aconselhar e mostrar a importância da nossa ancestralidade. Dentro da comissão, foi onde nasceu mais ainda a minha vontade de lutar, porque eu vi a nossa importância, a nossa responsabilidade de estar, principalmente nas escolas, que é o maior projeto que a Comissão de Igualdade Racial hoje carrega, e está palestrando nas escolas, mostrando a nossa história pelos nossos olhos, não por aquele livro ralo, didático, que só conta lá. O negro veio da África, no navio negreiro, engenho, cana-de-açúcar, imigração, acabou a nossa história. Então, assim, a obrigação de cada um de nós que tem conhecimento e tem um letramento racial é mostrar a nossa história real. Mostrar o sofrimento daqueles que vieram antes de mim. E isso tem aí a questão de estar nas escolas e conversar com as crianças, porque
para nós que somos negros, sabemos que é o lugar que mais dói. É o lugar que nós somos mais julgados, é a escola. Passar pela escola para uma pessoa negra, para uma mulher negra, é um desafio muito grande. É dolorido, porque é onde você vai ser julgado, muitas vezes você é a única ou o único de uma sala, muitas vezes as pessoas não vão aceitar seu cabelo, muitas vezes não vão aceitar o seu corpo, porque muitas mulheres negras têm um corpo diferenciado, né? Então, assim, para mim, foi uma realidade muito traumática. Aceitar e reconhecer que eu deveria ser eu mesma. Então, não é fácil. Então, é uma fase de julgamento, é uma fase que a gente está tendo esse conhecimento que existe e deve ser preparado, principalmente os nossos professores, para estar em sala de aula e identificar essa dor. Né, Neuza? Para identificar que nós precisamos de um letramento racial. E quando a gente fala, como já foi dito antes, que a pessoa branca também tem que estar nessa luta, eu concordo 100%. A pessoa branca ela tem que estar na luta. Ela tem que ser antirracista. Mas ser antirracista não é só você chegar e falar, eu tenho um cachorro preto na minha casa, uma empregada preta, que senta na mesa que é com uma família, que cuida dos meus filhos. Isso não é ser antirracista. A figura do branco antirracista é aquele branco que levanta para um negro sentar, é aquele que levanta para uma mulher negra ter fala, é aquele que olha para você com igualdade de salário e não vai colocar uma pessoa branca dentro da sua empresa num cargo só porque ela é branca. Ela vai olhar para o negro e vai dar uma oportunidade para aquele negro estude, porque ele está enxergando naquele negro um potencial. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão do antirracista. Não é só falar, eu não sou racista. Prove para mim que você não é racista. Eu falo para você que eu tive uma experiência muito, eu poderia falar diversas, mas uma que me deu um dissabor muito grande, eu perdi um amigo de 18 anos de amizade, para a eleição, para as últimas eleições, porque a gente teve que debater, tá? Sobre fulano e ciclano, e eu não vou me dar meu posicionamento. E aí, como ele tinha que ou me convencer, né, que eu falei para ele, eu não quero ser doutrinada, ou me ferir. Ele preferiu me ferir. Mas eu já curei, tá, gente, esse trauma na terapia, mas é só para exemplificar. Levou 4 meses, mas consegui. E aí ele deixou bem claro para mim esse tanto de certificações, diploma, e essa questão dessa sua luta racial e tudo mais, e você não almeja ficar lutando diretamente em outras coisas, em ter, porque esse pessoal, né, pensa muito nisso. Eu acho que você não vai ganhar nada com isso, né? Você vai ser mais uma negra no meio aí do destino e não vai almejar nada e não vai alcançar nada. E nossa, a gente estava falando sobre política e você já veio falar sobre a minha cor, né? Não estou falando isso, porque eu sempre tive amigos negros. E já teve amigo que foi morar lá em casa porque era negro e não tinha não sei o quê. Aquela conversa que a gente... gente, espera aí, eu estava andando 18 anos do lado de uma pessoa que se dizia que não era racista. E aí agora me prova, porque eu não quero seguir o que você quer. Você trouxe um assunto nada a ver, que é a minha cor, a minha luta, o meu desejo, o meu anseio. Eu visto a minha pele e sinto a minha dor. Você é branco, você não é preto. Você nunca vai entender o que eu estou falando. Então, passar bem, e aí é isso. Quebrado aí, uma amizade de 18 anos, que começou a ser quebrada por causa de política, mas acabou chegando na questão racial. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente tem que ter essa noção que esse trabalho tem que ser feito, mas na profundidade, porque falar, todo mundo fala, mas prova para mim que você não é antirracista. Faz alguma coisa por nós. A gente tem que pensar nisso. E voltando aqui a falar sobre a questão da ancestralidade, eu vejo para mim de uma suma importância, principalmente por ser uma mulher negra, eu olhar, a imagem que eu trago, eu vi uma foto na internet, e eu não sei quem é o fotógrafo, infelizmente, mas tem uma estátua preta, e isso mexe muito comigo quando eu lembro dessa imagem. E uma mulher negra tentando quebrar as correntes, e uma criança olhando para aquela estátua negra, hipnotizada. E eu me sinto na pele daquela criança. Porque se eu não lutar, eu não faço jus ao sacrifício das minhas mulheres pretas que passaram por mim. A nossa luta como mulher preta ela é muito mais forte, é de uma responsabilidade muito grande, até porque a mulher é a maioria. E nós somos as mais desvalorizadas. E fomos aquelas que lutamos dentro da casa dos nossos senhores.
infelizmente. Fomos aquelas que fomos estrupadas na casa dos nossos senhores, fomos aquelas que foram tiradas de nós tudo, e aí sempre ali lutando e cuidando dos filhos dos senhores. Mas somos aquelas mais discriminadas, somos aquelas que mais sofremos violência doméstica, somos aquelas que menos temos oportunidade de estudo, de emprego e de destaque e de ascensão social. Sempre utilizam de algum meio para nos calar. Se começamos a nos destacar, alguma mulher, algum homem, alguma pessoa branca que se sente incomodada, ela vai lá apagar a nossa estrela. E o que eu posso dizer é: honre a sua ancestralidade com vontade, porque toda vez que tentaram calar minha voz, estando acompanhada ou estando sozinha, eu resisti. E é isso que a gente tem que fazer. E cada mulher preta que se erguer, que ela pegue na mão de outra mulher preta e fala: vamos embora. Vamos embora, porque passamos anos e anos caladas. E as nossas que estavam atrás, elas morreram por nós. E agora está na hora da gente construir. Então, procurem criar pequenos letramentos raciais. Procurem se disponibilizar para ensinar o seu próximo. Não guarde o conhecimento para você. Não estou dizendo para você julgar ninguém se é antirracista ou não, mas procure mostrar para aquela pessoa o que é realmente ser antirracista, o que é uma luta como essa. E eu convido a todos vocês, vou pedir autorização aqui do meu presidente da comissão, a ingressar na Comissão de Igualdade Racial, abraçar essa causa de ir para a escola, palestrar e contar a nossa história sobre os nossos olhos. Porque eu te falo, não tem coisa mais verdadeira do que você pegar, contar a história e as pessoas olharem para você e falarem assim: nossa, mas foi desse jeito. Sim, foi desse jeito. E você olhar para uma criança preta e ela chorar e falar assim: se vocês estão aqui, eu tenho esperança. Eu tenho potencial para chegar. Sim, você tem. E que se depender de Patrícia, você vai chegar. E que se depender de mim, é uma luta que, estando aqui na UAB ou não estando na UAB, eu quero fazer. Independente de instituição, né? Pode ser até... Gente, está sendo transmitido? Você é expulsa da casa. Está sendo? Pois é, Délio, é isso aí mesmo. Então, eu acho que essa luta ela tem que passar dessas paredes, tá? Então, a minha luta é essa, tanto eu como o Beethoven. Eu falo em nome dos meus companheiros que estão aqui do meu lado direito, Victoria e Beethoven. A gente passa muito mais daqui, a gente palestra em nome próprio, a gente é convidado, e a gente tem muito orgulho de estar nos lugares, representando cada um de vocês, para mostrar e para mudar a nossa história. Então, assim, nós somos aqui militantes raízes, né? Não desistimos, pode ter 1, 2, 3, 100, 300, a gente já chegou a palestrar aí para 300 crianças, e a gente vai ter um evento desse de novo, num lugar que é conhecido como a maior favela do Brasil, que é o Sol Nascente. E é lá que a gente tem que estar. Me desculpem, não é aqui não. Tá? É lá que a gente tem que estar, porque as nossas mulheres pretas estão lá, é lá que as crianças pretas estão lá, e é lá que eles precisam do nosso grito de liberdade, e é lá que nós vamos estar. E eu convido vocês, quem quiser participar, dia 12/11, tá? No Sol Nascente, para a gente mostrar para essas crianças que elas podem sim ter esperança, sendo branca, preta, amarela, seja da cor que for, que elas podem fazer a diferença. E a nossa responsabilidade é essa, é juntar a mão um do outro e lutar, e mostrar para eles que nós temos a nossa força vindo dos nossos ancestrais para fazer essa diferença. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado, mais uma vez, por ter me chamado para esse evento. Eu falo desse jeito, depois o pessoal não vai querer me convidar, mas tá bom, viu? Eu falo do coração, eu falo a minha verdade, né? E eu falo com aquilo que eu carrego, que são meus ancestrais gritando bem aqui, ó. Fala isso aí, que estamos com você e vamos juntos. É isso, gente. Obrigado e boa noite. Eu também amo você, meu amor. Você sabe disso, eu amo você. A Patrícia disse que é difícil falar depois da Neuza, e para mim é difícil falar depois da Patrícia. Tanto para falar sobre a Patrícia, quanto para falar sobre o nosso próximo palestrante, tem uma frase, não sei se eu vou falar ela 100% correta, por favor, Jonas, se você souber, não me corrija,
Mas ter pessoas inspiradoras ao nosso lado é como ter um jardim florescendo em nossas vidas todos os dias. E é exatamente o que cada um de vocês aqui ao meu lado representa hoje. Pedi para o Jonas não me corrigir, porque ele é uma enciclopédia ambulante. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender depois de escutar ele falar, porque ele só engana com a carinha dele, mas tem muitas camadas de conhecimento ali por trás. O Jonas é advogado, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, diretor do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, e membro da nossa Comissão de Igualdade Racial. A palavra é sua. Tem o PowerPoint lá? É aqui, tá ligado, né? E agora tá? Tá. Bom, pessoal, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Agora sim? Pronto. Acho que todos escutaram. Falar por último, assim, o Beethoven gastou o capital político dele, né? Né, Beethoven? Mas a felicidade é de a gente exercer, começar com poesia aqui, que não poderia ser diferente. A gente exerce aquilo que o poeta fala assim: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o barulho do rio saberá distinguir quando ouviu o barulho do mar. Então, assim, eu já aprendi muito aqui, eu já mudei até o rumo da minha palestra. Eu iria falar somente sobre o meu objeto de estudo, e aí repetitivo e tal, e não sei o quê, e ordem jurídica, mas eu vou começar falando aqui sobre ancestralidade também, porque eu senti essa necessidade. A primeira questão, eu preciso falar aqui do professor René, que ele falou do wokeismo sem falar desse movimento woke, né, que é identitarismo. Tem um livro do Gessé de Souza chamado Como o Racismo Criou o Brasil. Eu sou muito assim adepto a essa ideia de o que qual a gaveta do racismo, né? O pessoal tenta muito. Primeiro a gente tem a discussão do preto ideal, tem os 50 tons de preto, né? Você é preto, mas o seu cabelo é não sei o quê, né? Você é preto, mas olha, o seu tom de pele não é igual, né, de não sei quem. Então essa é uma primeira briga que nos enfraquece, né? Enfraquece muito. Uma segunda briga seria aí nesse plano da gaveta. O racismo é estrutural, o racismo é institucional, o racismo é multidimensional. Eu ficaria, até pelas falas de vocês, eu ficaria hoje aqui com o multidimensional do Gessé Souza, que ele fala da dignidade. Ele fala racismo tem vários aspectos, mas se você quiser colocar só em uma palavra, coloque em dignidade. E aí, professor René, a gente aprende no curso de História lá na UNB, a gente aprende muito sobre etimologia, né? E dignidade, ela vem, olha como a história do preto, ela vem tentando, não só do tumbeiro à tumba, né? Que falam muito assim, do tumbeiro à tumba, né? Que desde onde veio até a tumba. Não. Ele vem tentando entrar na dignidade. Por quê? Porque dignidade vem de dignitas. E dignidade lá na Roma Antiga, e aí eu vou trazer aqui para o nosso Brasilzão, para quem acredita em racismo, né? Porque ainda tem isso, né? Assim, essa questão de, né? Tem que saber se acredita, se não, porque a gente vive numa democracia racial, tem todas essas questões. Mas, assim, para quem acredita, aí a dignidade ela vem de dignitas e significava uma honraria, pessoal. Vejam vocês, uma honraria. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, na Roma Antiga, só um exemplo, quando você ganhava uma batalha muito importante e tal, não sei o quê, o imperador ou um César te dava uma dignidade. Pega aqui uma dignidade, te dava uma, né, uma medalhinha, um brasão e tudo. Então, vejam que é uma honraria. Não tem essa ideia ainda do Kant, né? Vou já chegar lá. E aí, no outro exemplo, no século XIX, no Brasil, por que a gente tem essas ruas? Marquês de não sei quem, Barão de não sei da onde. Isso aí é gente com mais dignidade do que os negros. Como assim, Jonas? Ora, se você emprestava dinheiro para Portugal, que já tinha levado nosso ouro todo, aí Portugal vinha aqui, pedia dinheiro emprestado e falava, vou te dar uma dignidade. Agora você é o marquês de não sei da onde, você é o imperador de não sei da onde. E o negro com isso, né? O nosso questionamento tá aí o negro assim na história. Tá, mas aí a gente avança e chega ali em Kant, que vai falar que no direito constitucional, isso é muito clássico para a gente, o caso do arremesso de anões, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, que o anão era arremessado, e aí ele, na cabeça, ele argumentou lá no tribunal francês, constitucional francês, que ele se sentia feliz. Ele, gente, eu ganho dinheiro, eu sou arremessado e faço a felicidade do povo. E aí essa virada kantiana na ideia da dignidade, que ela vira, deixa de ser uma honraria para ser algo de todos. Aí ele fala, você não pode ser meio para ser usado
você não pode ser meio para a felicidade de outros. Esse é o caso clássico de direito constitucional e que Immanuel Kant traz lá o imperativo categórico. Mas aí eu pergunto a vocês, e aí é o contrato racial de Charles Mills, que é um professor americano, né, filósofo, ele fala, será que perguntaram para o negro se ele estava participando desse contrato racial? Será que perguntaram para o negro, né, no contrato social lá de John Locke, se o negro fazia parte, né? Aqui eu uso muito nessas críticas, pessoal. Eu tenho muito cuidado com transportar autores, por exemplo. Eu sou muito fã de Fernando Pessoa, mas eu sei que há passagens, e está nesse livro, Contrato Racial, que há passagens em que Fernando Pessoa diz que realmente ele morou na África do Sul na sua infância com a mãe. E aí, depois, quando ele volta para Portugal, ele fala, a escravidão realmente é necessária, porque tem que ter pessoas que pensam e tem que ter pessoas que trabalham, né? Numa ideia aí lá de Aristóteles, né? Se a gente for pensar. Mas, pegando ainda, eu não posso transportar tudo assim, porque senão como é que a gente argumenta, né? Como é que a gente conversa, como é que a gente avança na vida? E também não somos perfeitos, é o aperfeiçoa-te na arte de escutar. E o próprio Fernando Pessoa, para trazer um ponto assim, sobre cuidado com criticar, com julgar, o maior ídolo dele era Mário de Sá Carneiro, que era um poeta anterior a ele. E aí ele lia as poesias de Mário de Sá Carneiro e corrigia o português. E aí perguntaram a ele, como é que você é tão fã desse cara e fica corrigindo o português dele? Ele falava, o ter tocado aos pés do Jesus Cristo não o isenta de críticas, né? Então é muito isso que a gente tenta trazer aqui para não ficar aquela filosofia amarteladas ou muito mal conexo, né? Semana passada eu fui palestrar na PUC de São Paulo e aí eu tentei fazer uma palestra assim mais falando de Martin Luther King e aí no final um garoto, né, chegou e falou: "Eu sou Malcolm X, o problema do racismo é o problema dos brancos e só dos brancos". Aí eu falei: "Eu até concordo, né? E aqui foi dito, mas como é que a gente avança, né, como sociedade? Como é que a gente coloca isso na prática? Tem que pensar muito onde é que a gente vai atacar, né? O meu medo do racismo estrutural é a questão de, é estrutural, você não vai conseguir modificar. Então eu não faço nada? Então eu paro por aqui? O meu medo do estrutural é isso. E pessoas como Martin Luther King, como Gandhi, como Malcolm X, eles assim eram temidos, né, para pegar só de Malcolm X e Martin Luther King, eles eram temidos porque tinham estudos, trabalhos e sabiam onde atacar nos projetos, né? Sempre sabiam onde atacar. Não porque só faziam barulho, faziam barulho, faziam barulho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E sobre ancestralidade, eu digo assim que sou filho da bolsa, né? Por que filho da bolsa? O André tá ali, meu primo, ele sabe. A gente vem do Paranoá e eu sou filho da bolsa desde sempre, assim, falaram lá em São Paulo, depois na outra palestra na USP, sobre consumo de ativismo. Eu falei, é muito bonito falar isso, mas assim, tinha a política do pão e leite. A gente acordava de manhã e ia buscar o pão e leite e acabou. Você quer mudar? Eu quero, mas tem que ser a laranja Bahia, que tem a vitamina. Aí você altera lá, amigo. O que tiver lá eu vou pegar e vou comer, que eu estou com fome. Né? Então, vem daí. E eu sempre associava, aí, professor René, essa questão que tem que ser articulada e não separada de classes e raças, eu não conseguia associar racismo à questão da cor. Eu não associava, eu só associava eu sou pobre. Se eu vou ao Iguatemi, para pegar sempre o exemplo do Iguatemi, se eu vou ao Iguatemi e não sou bem atendido, é porque eu sou pobre. Se eu não vou, não sei o quê. E aí está o Racionais, né? Da ponte para cá, antes de tudo, né? É sempre diferente. E eu sempre associava isso. Mas a gente vai crescendo, e aí sempre o filho da Bolsa, né? Ali do Renda Minha, do Bolsa Família, do tal. E aí depois entrei para a História na UNB, e depois fui fazer Direito. Até hoje eu continuo da Bolsa, né? O filho da Bolsa. E quando eu fui me tocar dessa questão do racismo? Porque você ascende socialmente, mas a tua cor chega primeiro. E eu cheguei ao ponto eu passei 7 anos em um escritório. Aí eu vou trazer aqui com muita tranquilidade, assim. Passei 7 anos no escritório, hoje, né? Porque eu também passei por terapia. Tá, assim, hoje, né? Mas assim. E aí eu sócio do escritório, e aí chegou um garoto novo lá, com um sobrenome tal, e o sócio nominal, o sócio da porta, né? Que tem o nome na porta, ele perguntou, esse sobrenome vem de onde? Meu Deus, meu tempo já foi, gente. Meu Deus, eu vou continuar, vou terminar aqui. E aí ele perguntou, seu sobrenome vem de onde? É lá da Irlanda e tal. Aí ele, tá vendo? Olha como meu escritório é plural e é diverso. A gente tem desde o tal, falou o sobrenome lá, que era alemão,
até o Jonas, que é nosso representante da África aqui. E aí, e assim, né, nessa escala, assim, né, gente, assim, bem assim, né. Aí eu fiquei, meus 7 anos estão resumidos, aí eu sou o preto do compliance, né. Tem que ter um preto, tem que ter um do cabelo azul, aí a minha raiva com o compliance, né. Tem que ter um preto, traz uma negra, né, traz não sei o quê, mas vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Vai ficar onde, né? Então, essa questão sempre permeou isso. E aqui, assim, a partir daí é que eu me percebi realmente que não era só questão social. E aí, quando a gente começa a ler, por exemplo, Sueli Carneiro, o meu tema, pessoal, de estudo, meu objeto de estudo é racismo nas relações de consumo. Jonas, por que nas relações de consumo se racismo é crime e tal e tal? Porque se a gente pegar a história, ela começa, a própria lei criminal, lá, a lei de contravenções, lei Afonso Arinos, de 1951, começa porque uma negra ativista americana, ela vem ao Brasil e vai fazer uma apresentação no Teatro Municipal em São Paulo, e aí ela vai se hospedar à noite num Hotel Esplanada, que era um hotel de luxo, e aí falaram, não servimos pessoas negras, né? E aí ela falou, mexeram com a pessoa errada porque eu sou estudada e vocês vão ver o que eu vou fazer. No outro dia, antes da apresentação, ela chamou todos os jornais e falou, é esse aqui que é o Brasil? É esse aqui que é o Brasil da democracia racial, 1950, professor? E aí faz como, né? E aí escancararam. Aí Afonso Arinos correu logo e falou, opa, faz uma lei aí de contravenção penal. Então, percebam, até a própria lei, lá atrás, ela foi criada para a relação de consumo. E aí eu vou terminar, não vou conseguir entrar em quase nada assim, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas a associação que eu faço é, o penso logo existo foi trocado há muito tempo pelo consumo logo existo. Aí eu tenho algumas leituras que me trazem isso. Por exemplo, o ministro Aires Brito ele fala assim, naquele livro A Humanidade como Categoria Constitucional, ele diz, sem o mínimo de consumo não se consegue sequer servir a Deus. Não importa seu Deus. E aí está nas aspas lá. Tá? Então, primeiro, Martin Luther King, na autobiografia dele, foi um livro que eu acabei de ler, e aí, no início da vida dele, ele fala assim, o que eu queria era andar, o que eu queria era voltar, o que eu queria, né? Ele falava muito de direito de ir e vir. E já no final da vida, ali em 1965, vejam só um parêntese que o Dia Mundial do Consumidor é 15 de março de 1962. Por quê? Porque John Kennedy, né, uma pessoa loira, simplesmente chegou ao Congresso e falou, consumidores, por definição, somos todos. Esse é o Dia Mundial do Consumidor. Perguntaram aos negros se era consumidor. Aí eu vou dar só um exemplo que vocês conseguem me dizer a resposta. No mês seguinte, o Martin Luther King foi preso por tentar se alimentar numa lanchonete. Então, consumidores, por definição, somos... Não somos. Não somos. Não somos. O caso do Beto, o caso do Carrefour, vocês querem... Tem todos aí, é só olhar na mídia, né? O próprio caso do Vini Júnior, se vocês pegarem, é relações de consumo. Jonas, por que diabos você leva isso para o Código de Defesa do Consumidor? Pela ineficácia. Alguém já foi preso, alguém já pegou regime fechado no Brasil por conta de racismo? Vocês sabem de algum? Tem da Eubank agora, né? Mas a Eubank é a Eubank, né? No Brasil da democracia racial, o Bruno Galhaço é o Bruno Galhaço, Então, assim, não tem como a gente pegar e comparar isso, né? Por exemplo, contra o Iguatemi, a gente tem 2 ações, e essas ações caminham a ponto de a juíza perguntar, em audiência de instrução, por que como é que é? Pede que a vítima comprove como aconteceu o racismo dentro do shopping, né? E aí, gente, por que o CDC? Outro dia eu converso com vocês melhor, mas assim, porque a gente tem no Brasil a questão da lei pegou ou lei não pegou. Então a gente já sabe que a lei criminal não pegou. Teve atualização de 1951 a 1989, e aí, se vocês olharem, tem um estudo do Texas que diz que teve 8 casos, todos de relação de consumo, mas ainda assim não teve nenhuma condenação, nada do tipo. Tem atualização em 2010, tem atualização agora em 2023. A pessoa, perdão o nome do palestrante, mas eu fiquei só com a ideia que ele acabou de falar aqui que atualizaram e agora vai dar certo e tal e tal. Isso. Mas eu tenho as minhas críticas, assim, são enormes, mas sempre lembrem lá do Fernando Pessoa que eu falei. Eu não tô, é uma crítica pontual, só a ideia, não é a pessoa. É assim, porque eu não acredito que é uma lei que não pegou e pronto. É racismo. Que racismo? Eu falo com meu vizinho, cara. Tipo, sabe? Eu cumprimento o cara que me deu um café ali. Então, não tem racismo. Democracia racial.
E a Lei de Defesa do Consumidor, a gente consegue algumas vitórias enormes. Vou dar um exemplo para vocês para finalizar. Agora, eu escrevi um artigo chamado Nem Todos Somos Consumidores. Esse artigo era com essas ideias aqui, basicamente, e trazendo o direito e levando a discussão lá para a área civil. Porque eu acho que o princípio da proteção integral, lá no CDC, ele tem mais força. Jonas, como assim? Explico nesse caso. O PROCON de Uberlândia, numa escola de classe média alta, havia crianças que denunciavam racismo e a professora pegava as denúncias e fazia o quê? Colocava embaixo da mesa. Colava e deixava embaixo da mesa. E aí, fazendo isso durante 1 ano, 2 anos, tudo. Isso agora, pessoal, se vocês colocarem aí Uberlândia, PROCON, racismo, vocês vão ver isso aí. E aí é o primeiro TAC nesse sentido. Olha a diferença. Analisando decisões judiciais, eu analisei 533 acórdãos, que é outro artigo chamado Compensação à Empresa Racista no Brasil. Respondo de cara, compensa muito. É muito melhor pagar uma indenização de 10 mil, de 15 mil, de 12 mil, do que contratar um curso para falar sobre prática. É muito melhor. Briga até a segunda instância, depois a 10 mil, pronto. Tá? Então, compensa. Mas, voltando lá. Esse caso, uma pessoa nem sabia. Aí a importância do advogado, a importância de a gente fazer esses cursos, de fazer essas palestras, de levar a informação. Uma mãe falou, a filha disse para a mãe, eu sempre denuncio os negócios que me chamam de macaca, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e nunca levaram a nada. A diretora nunca nem falou comigo. E aí a mãe falou, tá, mas agora onde é que a gente vai? E aí, por um acaso, pessoal, ela falou com um vizinho, que é formado em Direito, é do PROCON, olha isso, do PROCON, e aí falou com ele, falou assim, olha, eu sei, já pede desculpa, olha, desculpa, eu sei que você não é da área do criminal, você é do PROCON, mas você pode me dar uma ideia, Aí falou, está acontecendo isso e isso lá na escola e ninguém avança para nada. Pessoal, conseguiram fazer um TAC, o PROCON foi lá, fez um TAC, por quê? É a clássica relação de consumo. É a clássica relação de consumo. Vejam comigo, artigo 2º, o consumidor, o aluno, a mãe, representado pela mãe, do outro lado, o fornecedor, tá dando, e o serviço educacional. Então, esse PROCON conseguiu fazer um acordo, vejam os senhores e as senhoras, de R$1 milhão, olha isso, R$1 milhão. R$1 milhão em bolsas para crianças negras da periferia lá, de Minas Gerais. As crianças vão estudar até a 8ª série, um TAC, tá? Um TAC, sem ir à justiça. As crianças até a 8ª série vão estudar com bolsa, sem pagar nada. A mensalidade dessa escola é mais de R$10 mil. Então, vejam isso. Aí contrataram um grupo aqui do Ministério da Justiça, não sei bem, contrataram para dar um curso lá para os professores, letramento racial, bolsas, tudo. Olha a força do PROCON. Olha a força de um PROCON no âmbito administrativo. Compara isso com pessoas que vão ser humilhadas. Machado de Assis fala assim, qual é o melhor... Eita, acabou meu tempo. Vou terminar com o Machado, então. O Machado de Assis fala num conto assim, ele mesmo refletindo consigo. Ele fala, qual é o melhor modo de se apreciar um chicote? Ele fala, tendo cabo à mão. Quem tem o cabo à mão no Poder Judiciário? Falaram aqui que são pessoas brancas e tal, não sei o quê. Então, imagina, qual é a empatia? Zero. Eu fui palestrar em Londrina esses dias, e aí o desembargador virou numa... Olha o que eu tive que escutar lá. Ele disse que numa audiência, depois que eu faço a palestra, o desembargador vem no debate e diz o seguinte, gente, a minha irmã, ela era amamentada por uma ama de leite, 1980, 1990, e ela é a mais forte da nossa família. Ele achando que estava falando comigo assim, sabe? Estou contribuindo com o teu debate e tal, aquela coisa. E eu assim, não sei nem se eu dou voz de prisão aqui, faz algo, E aí ele começou assim. Aí o outro, isso em Londrina, pessoal, isso foi tem um ano. E aí 500 pessoas na palestra e tal, aquela coisa, porque eu sou da área do direito do consumidor, direito contratual e tal. Eu já fui presidente aqui da Comissão de Direito do Consumidor, da Comissão de Responsabilidade Civil. Então, essa área entrou por conta do racismo lá do escritório, sabe? Porque eu me percebi como... entendi. Então, voltando, qual é o melhor modo de se apreciar? Como é que vai apreciar? Aí o Machado, nesse mesmo conto, ele fala lá do espelho, no finalzinho, ele fala assim, é a falta de afeição que vai causando empatia. É a falta é o bruxo do Cosmo Velho, que leu a sociedade de ontem, de hoje, com certeza de amanhã. Então é isso, pessoal. Não falei o que eu ia, mas espero ter correspondido.
Falou que precisava. Acho que realmente assim deu uma luz de esperança para nós, porque é muito comum, gente, em escolas particulares, a questão do racismo, e é bem assim que acontece. As crianças denunciam, a professora não leva para a direção, às vezes leva, e aí a direção ignora. E, bom, já encaminhando aqui para o final, já tem ali meu timer, e realmente já está um pouquinho tarde, né? Eu não sei vocês, mas eu estou revigorada, ficaria aqui mais umas 2 horas, eu estou muito feliz e cheia de energia. A nossa história ela é tecida com a força da resistência, como a gente viu aqui. E o nosso dever é transformar o presente para que as próximas gerações encontrem um mundo mais justo e inclusivo. E depende de cada um de nós, que a gente possa ser agente de transformação. A Marcela costuma falar na nossa comissão que nós somos plantadores de tâmaras, né? Semeadores de tâmaras, que a gente pode até não colher o fruto, mas a gente está plantando e algum dia os nossos descendentes irão. Então, eu agradeço profundamente a todos os palestrantes, foram brilhantes, muito obrigada mesmo por toda essa mesa aqui, foi incrível estar com vocês. Também agradeço a cada um de vocês por compartilharem esse momento de tanto aprendizado com a gente. E, para encerrar a minha fala, tá? Eu quero deixar aqui, não uma, mas 2 poderosas frases da nossa queridíssima Conceição Evaristo, que é uma sumidade no nosso país, sobre a escrita relacionada à pauta racial. Primeiro, ela traz um lembrete para a gente do nosso compromisso. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E, finalmente, ela também nos faz um chamado para o futuro. E diz assim: o importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos, porque os próximos têm que vir, têm que sentar nessa mesa. A gente tem que ter uma presidência negra na OAB, a gente tem que ter políticos negros nesse país, a gente tem que ter um judiciário negro, uma polícia militar negra, uma polícia civil negra, porque só assim a gente vai ter efetividade nas nossas políticas públicas. Não tem outra forma de a gente mudar e ter transformação no nosso país, senão com pessoas negras ascendendo e ocupando os lugares de destaque. É o que eu sempre falo quando a gente vai nas escolas. Quem nasceu e cresceu no Lago Sul não está se importando com a realidade de vocês aqui na periferia. Vocês precisam se comprometer com o estudo, vocês precisam se comprometer em crescer e ocupar esses cargos de poder, porque só assim que a gente vai ter uma transformação na nossa sociedade. E que sigamos juntos, abrindo caminhos para as próximas gerações. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Marcela. Muito obrigada, Rafa. Foi uma noite de muita emoção, cada vez mais aprendizado. Eu estou sempre querendo aprender, a Rafa sabe disso, às vezes eu falo, Rafa, deixa eu conversar com você sobre uma coisa, para tentar realmente sempre estar se melhorando, se mudando. Embora eu tenha tido uma criação antirracista desde sempre, eu sei que isso é da minha família, então eu sempre tive isso. Assim, na verdade, eu nunca entendi por que havia o racismo, que para mim todo mundo era igual, e, na verdade, eu me questionava por que tinha, sabe, essas diferenças e essas desigualdades. E uma vez, assim, início de carreira na advocacia é muito difícil, né? A gente pega tudo. E aí eu lembro que uma vez, a primeira vez na delegacia, desorientada, não sei para onde fala, para onde vai e tudo, mas eu entrei, né? Eu, branca, arrumadinha, entro. Aí fui super bem atendida, não, eu te ajudo, não sei o quê, tananã. Quando eu ouvi a história de uma amiga negra que contou que a primeira vez que ela foi numa delegacia com uma advogada, que ela entrou, que viraram para ela e falaram assim, hoje não é dia de visita de parente. Aquilo me doeu. Eu falei, olha, meu privilégio branco, que eu não ouvi isso. Eu fui muito bem atendida. Então, é o tipo de reflexão que a gente tem que se fazer, tem que se... Enfim, sabe, Neuza, uma frase que... Vou finalizar também com uma frase que a gente fala muito na escola, e falei, inclusive, na unidade de internação provisória de São Sebastião, quando a gente fez esse projeto do OAB Vai Escola, de diversidade, de respeito. A gente fala muito para os meninos, você não é responsável pela sua origem, mas você é responsável pelo seu futuro.
para que cada vez mais eles se empoderem e mudem a história deles. Então, pessoal, eu só tenho que muito agradecer por essa noite maravilhosa, de verdade. Eu saio daqui mais enriquecida ainda. E convido todos para que amanhã nós estejamos aqui juntos também com os povos indígenas. Né? Doutora Carla, nossa presidente, olha, a gente vai ter uma atração cultural de abertura de uma oração indígena. Eu já estou arrepiada só de pensar, vai ser lindo. Então, venham, vai ser maravilhoso. Estejamos todos juntos, a partir das 19 também, amanhã. E é isso, Beethoven, Lívia, querem falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar? Obrigada. Não, eu vou só... já que todo mundo estava falando uma frase bonitinha, eu vou falar uma frase do Djonga, Fogo nos Racistas. Senhoras e senhores, então, encerramos o nosso primeiro dia de seminário e, reforçando mais uma vez aqui a fala da doutora Marcela, contamos com a presença de todos vocês aqui amanhã neste mesmo local, a partir das 19 horas. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Agora eu vou entregar o certificado. Eu chamo o Beethoven para entregar junto comigo.